Pela graça do Senhor Jesus, nós estamos há já algumas quartas-feiras meditando nesse livro precioso, denominado o primeiro livro dos reis de Israel. Ele faz parte dos livros históricos, e nesse primeiro momento nós vimos sobre Davi terminando seus dias, consagrando seu filho Salomão rei. Nesse tempo, a nação de Israel estava toda unida, Judá e Samaria, norte e sul, estavam todos unidos, debaixo da bênção dos reis, Davi, Salomão. E aí nós vamos compreender, não é, como é importante esse tempo para que a gente tire lições preciosas para a nossa vida. Na semana passada, o pastor Cláudio, ele falou do capítulo 7, quando Salomão, ele edifica o templo. Não é? No capítulo 6 ele edifica o templo, e no capítulo 7 ele edifica um palácio. Mas é interessante que o pastor Cláudio falou até o versículo 12, e a partir do versículo 13 do capítulo 7, você vai fazer a leitura de obras especiais, obras trabalhadas, porque chegou Irão, não é? Era filho de uma mulher viúva, era Irão, lá de Tiro. Ele trabalhava em cobre, era cheio de sabedoria, de entendimento e conhecimento para fazer toda a obra de cobre. Isso é o verso 14 do capítulo 7. E fez toda a sua obra. A partir do versículo 15 do capítulo 7, irmão, esse homem, ele prepara as coisas mais delicadas e mais preciosas para ornamentar a casa de Deus, o templo. Porque o propósito de Davi, seu pai, era construir um templo. Deus não permitiu, mas deu esse privilégio a seu filho Salomão. Salomão, então, ele edifica esse templo aqui com o melhor daquela época. Ele não contratou qualquer um, ele contratou alguém especialista para adornar o templo. Trazendo para os nossos dias, nós hoje somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador veio. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e ele é especialista em trabalhar no templo. Ele trabalha em nós, irmãos, nas coisas mais essenciais da nossa vida. É Ele quem dá as flores à nossa vida, é Ele quem faz os serviços mais especiais. Às vezes eu e você pensamos que agora a nossa vida melhorou porque estamos na igreja, não é? Melhorei minha vida, eu estou na igreja, melhorei. Eu agora sou crente, as coisas deram uma mudada. Mas eu quero dizer pela palavra de Deus, que não é simplesmente o fato de você estar na igreja, ou você ser de alguma igreja. É que o Espírito Santo de Deus agora habita em nós. E o trabalho do Espírito Santo é fazer exatamente isso. É trabalhar nos detalhes, é trabalhar nas nuances, é trabalhar em coisas especiais. Podemos dizer, sem medo de errar, que esse Irão aqui é um tipo do Espírito Santo, que ele veio adornar o templo. Os trabalhadores colocaram as pedras, o outro colocaram as madeiras, enfim, cada um fez a sua parte. Mas aqueles detalhezinhos que estão descritos aqui, só alguém muito especial podia fazer. E esses detalhes que ocorrem na minha vida e na tua vida,
Essas coisas que você vai percebendo ao longo da caminhada cristã, não é? Que você mentia, não mente mais. Que você enganava, não engana mais. Que você era assim, não é mais. Que você agia de um jeito, não age mais. Essas mudanças, essas situações de melhora na nossa vida, não é simplesmente porque nós somos crentes em Jesus. É porque o Espírito de Deus está trabalhando na nossa vida. E quanto mais nós permitimos o Espírito de Deus trabalhar, mais Ele nos adorna. A Bíblia fala lá em Gálatas 5, dos frutos do Espírito. Dos frutos. São 9 os frutos do Espírito. É algo tão precioso. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala dos dons do Espírito, que também são 9 os dons. E isso tudo é obra do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, irmãos, a vida cristã ela só ganha beleza, ela só ganha significado, ela só ganha importância quando o Espírito de Deus trabalha em nós. A beleza do templo de Salomão, ela só se tornou assim, real, ela só se tornou grande e importante depois que esse homem chegou. E aí ele começou a trabalhar nas flores, nos detalhes, né? Ele foi fazendo aqueles desenhozinhos, aquelas coisas, e depois de pronto, as pessoas que entravam naquele templo, que olhavam, meu Deus, mas que coisa linda, que obra é essa? Assim é a obra de Deus na nossa vida também. As pessoas que nos veem hoje, irmãos, elas devem olhar para mim, para você, e dizer, meu Deus, como você hoje está diferente de ontem. Porque de ontem para hoje, o Espírito de Deus aperfeiçoou alguma coisa na nossa vida. Ele trabalhou em alguma coisa na nossa vida, para que nós hoje pudéssemos estar melhor do que ontem. É o que Paulo diz lá em Filipenses: aquele que em vós começou essa boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então nessa noite, irmãos, eu quero dizer uma coisa: você veio aqui para que o Espírito Santo possa aperfeiçoar algo na sua vida. Coloque-se diante dele e diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Aperfeiçoa na minha vida alguma coisa. Completa o que está faltando. Tira os excessos. Faça a tua obra. Porque eu quero sair daqui diferente essa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, irmão, você vai ler o versículo 51 do capítulo 7, que diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Acabou. É interessante, não é, que o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, ele vai dizer que Deus deu à igreja pastores, evangelistas, mestres, doutores, profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que nós possamos crescer, para que possamos chegar à estatura de varões perfeitos, à medida completa de Cristo. E é esse o propósito de Deus: acabar a sua obra em nós. Cada culto que a gente vem é uma oportunidade que o Senhor tem de trabalhar em nós. E aí ele vai nos acabando, ele vai nos, sabe, até chegarmos a dia perfeito, como diz lá em Provérbios 4: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Quando acabou toda a obra, aí entrou no capítulo 8. Não é? Aí entrou no capítulo 8, que é o meu capítulo hoje, Júnior. É isso mesmo, Júnior? Olha lá, hein? Se eu errar, você que é o culpado, hein? O capítulo 8, irmãos, ele é por demais importante, apesar de ter aí seus 66 versículos. É muita coisa, não é? Mas eu creio que até meia-noite dá para a gente chegar na metade. Fiquem tranquilos que você ainda dorme cedo hoje.
Capítulo 8, irmãos, é algo maravilhoso. A Bíblia diz que Salomão agora congrega os anciãos de Israel, os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. O templo estava todo acabado, os ornamentos nos seus devidos lugares, tudo preparado, mas faltava a arca. E a arca, ela é um tipo de Cristo, ela é um tipo da presença de Deus, ela é um tipo da glória de Deus. Tudo pode estar bem em nós, tudo pode estar perfeito em nós, mas se a presença de Deus não estiver conosco, de nada adianta. Foi por isso que Moisés, irmãos, lá no Êxodo, lá no Sinai, depois que ele passou aquele tempo diante de Deus recebendo a lei, o Senhor falou: Moisés, está na hora de partir, e eu estou preparando aqui um anjo. Já arrumei um anjo, já falei com ele direitinho, e ele vai com vocês nesse caminho. E Moisés falou: ó, quero o anjo não. Mas Moisés, o anjo é bonzinho. O anjo é forte. E o que tu quer? Ele diz: não me faças subir daqui, se a tua presença não for conosco. Irmãos, a arca é maior do que qualquer ser angelical. A arca é a presença de Deus na tua vida. A arca é a glória de Deus na nossa vida. E assim como Salomão não mediu esforço para trazer essa arca para si, nós não podemos deixar de nos esforçar para trazer a glória e a presença de Deus para a nossa vida. Se existe uma coisa que tem que haver na minha vida, irmãos, é a glória de Deus. Porque as pessoas vão nos identificar. No dia de Salomão havia muitos templos dos diversos deuses. Cada um tinha o seu Deus na porta, no altar. E para que aquele templo se enchesse de algum tipo de glória, se acendiam velas, lanternas, luzes, não é? Colocava algum tipo de efeito para que as pessoas pudessem de longe olhar e falar: puxa, que templo bonito. Você já viu isso por aí, não é? Você já viu alguns templos suntuosos e bonitos que, para realçar, a gente coloca a lâmpada do lado de fora, não é? Aí coloca a lâmpada do lado de fora. Ali na Penha tem um muito bonito, em cima do monte. Passa lá agora. Ele está todo iluminado. O lado de fora está cheio de luz, de holofotes, cada um de uma cor, para realçar a beleza externa daquele lugar. Mas Deus, irmãos, Ele não veio para realçar a nossa beleza externa. Deus não está preocupado com a minha beleza, nem com a tua beleza. A glória de Deus e a presença de Deus e a graça de Deus não está no nosso rosto simplesmente, nem na roupa que vestimos. A glória de Deus está dentro de nós. O templo de Deus era diferente dos templos pagãos da época, porque os templos pagãos tinham a sua glória por fora. O templo de Deus tem a glória por dentro. E a glória de Deus, ela tem que estar dentro da nossa vida, dentro de cada um de nós. As pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer: porque você é diferente. Eu noto que você é diferente. Você tem um semblante diferente, você tem um rosto diferente, você tem um brilho diferente. Aí a gente fala assim: é porque eu sou crente. A pessoa fala: eu acho que não. Já tem um crente lá na minha rua que não é igual a você. Tem um crente que trabalha comigo que não é igual a você. Eu acho que tem diferença de crente para crente. Alguém já falou isso contigo? Comigo já. Tem diferença, moço, de crente para crente. Porque a diferença, irmão, não está em ser crente. A diferença é na glória de Deus na nossa vida. Salomão sabia disso.
E o que ele faz? O templo está pronto, o templo está bonito, o templo está ornado. Não adianta iluminar o templo, não adianta acender vela no templo. Eu quero a arca, eu quero a glória, eu quero a presença, eu quero Deus neste lugar, aleluia. Deus tem que estar no seu santo templo. Por que o culto a Deus ele é vivo? O apóstolo Paulo fala que a gente oferece a Deus um sacrifício vivo, um culto vivo. Tudo para Deus é vivo, o louvor é vivo, a palavra é viva, a oração é viva, porque Deus está vivo no meio da igreja. Ele é vivo no meio da igreja. Uma igreja sem glória de Deus, irmão, não é igreja. É um templo, é um lugar de reunião. Salomão tinha preparado o melhor, mas ele sabia que aquilo só ia ser, sabe, a beleza daquele lugar só poderia ser completa com a presença da arca, que significa a glória de Deus. E aí você vai ver que todos os homens de Israel se congregaram por ocasião da festa no mês Etanim, que é o 7º mês. Esse 7º mês, ele fica entre outubro e novembro, que era exatamente na época da festa dos tabernáculos. Viu? Exatamente nessa época aqui, ó. Quando o povo de Deus habitava em tendas. Então Salomão procurou exatamente esse tempo aqui, aguardou, para que nesse tempo ele pudesse trazer o povo. E aí levou esse povo para Jerusalém. E a Bíblia diz, no versículo 3, que vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes, alçaram a arca, trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo, e assim os trouxeram para cima, os sacerdotes e os levitas. A arca de Deus, ela habitou em primeiro lugar no deserto, lá naquele tabernáculo que Moisés edificou. Nos dias dos juízes, ela estava em Siló, onde Samuel reunia e congregava o povo. Ainda nos dias de Eli, não é? Numa guerra dos filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia diz que essa arca chegou à frente da batalha, mas por causa do desleixo espiritual, porque o povo achava que a arca era tudo, só que não havia conserto, não havia aliança, não havia confissão de pecados, vivia uma vida qualquer, e trouxeram a arca para frente da batalha, achando que Deus se ilude com essas coisas, não é? Irmão, não adianta a gente criar aqui um ambiente, né? Me perdoe a expressão de oba-oba espiritual, sabe? Nós vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, ou pior. O importante é que cada um saiba o que veio fazer aqui neste lugar. Quando alguém te perguntar, o que você vai fazer na igreja? Eu vou adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou, como diz a Bíblia no Salmo 27, não é? Eu vou aprender no templo e contemplar a formosura do Senhor. Eu vou para lá contemplar a formosura do meu Deus. O meu Deus está lá, é para lá que eu vou. E a arca foi tomada, passou um tempo lá na terra dos filisteus. De lá, a arca veio para o lado de Israel e ficou bastante tempo ali em Kiriat Jearim. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 6 que ela ficou por ali uns 20 anos. Dali, Davi assume, e aí ele diz, eu vou trazer essa arca. E quando foi trazer, botaram num carro de boi. E o carro balançou, alguém botou a mão e morreu. Davi pesou o coração com aquilo, falou, meu Deus, como é difícil trazer a arca. Porque a arca, irmão, não pode ser carregada de qualquer jeito. A arca é a glória, a arca é a presença, a arca, sabe, é Deus na nossa vida. E não adianta eu e você, sabe, tentar trazer Deus para a nossa vida com um carro de boi, de qualquer jeito. Não, irmão,
A presença de Deus, ela se traz, a arca era trazida pelos sacerdotes, pendurada no ombro, e ombro fala de responsabilidade. Vida cristã, ela só tem valor e importância quando a gente tem responsabilidade. Vida sem responsabilidade, irmão, é religiosidade. Agora, quando eu e você assumimos responsabilidade, colocamos a coisa no ombro, de vamos embora, aí Deus manifesta a sua glória. Aí você vai ver Deus operar na sua vida. É quando nós tratamos as coisas de Deus com responsabilidade. Viu? Qual é o seu compromisso com Deus? Ah, meu compromisso é vir adorar o Senhor. Então venha com responsabilidade. É tocar, toque com responsabilidade. É abençoar a igreja, abençoe com responsabilidade. Ah, eu vou tomar conta das crianças, faça isso com responsabilidade. O que você fizer, não carregue de qualquer jeito. Não carregue chutando, não carregue embolando, não carregue arrastando, não. A obra de Deus a gente põe no ombro, porque o ombro fala de sustentação, de responsabilidade. Daqui ela não sai, daqui ela não cai. É assim que a gente carrega as coisas de Deus na nossa vida. Quando Davi fez isso, a arca foi parar na casa de como é? Obed-edom. Obrigado. Ficou 3 meses ali, disseram para Davi, ó, a casa de Obed-edom foi abençoada. A arca está lá, está abençoando a casa dele. 3 meses. Obed-edom aproveitou a presença da arca e disse, é aqui mesmo. Aí Davi já tinha conquistado a cidade de Davi, ele tinha tomado dos jebuseus, já tinha preparado uma tenda e falou, vou trazer a arca agora. Aí pegou cantores, pegou todo mundo, sacerdote, botou a arca no ombro, levou para Jerusalém. E ficou lá naquela tenda. E agora, seu filho Salomão constrói um templo majestoso, suntuoso, glorioso. E a Bíblia diz que quando acaba o templo, a primeira providência é trazer a arca. Olha o que diz o verso 6. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Esses querubins, ele está aqui no capítulo 6, no versículo 23. Quando Salomão está edificando aqui, ó, capítulo 6, versículo 23, é assim, e no oráculo, isto é, no lugar santíssimo, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, isto é, aproximadamente 5 metros. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e outra asa do querubim de outros 5 côvados, 10 côvados havia desde a extremidade, assim era também 10 côvados, outro querubim. Ambos os querubins eram da mesma medida e de um mesmo talhe. A altura do querubim, então vai mostrar aqui, irmãos, que esses querubins agora no verso 28, lê aí, 6:28, eram revestidos de ouro. Na arca, a própria arca de Deus, quando Deus falou com Moisés para fazer a arca, Deus disse, olha, a tampa da arca você faz de um material inteiro, e vai terminar com 2 querubins, um de cada lado, e as asas desse querubim vão tocar uma na outra, aqui e aqui, ó. E no meio daqueles querubins, a Bíblia diz que ali Deus manifestava a sua glória. E Salomão, na sua preciosidade para Deus, querendo fazer o melhor para Deus, ele preparou, irmão, naquele templo suntuoso, uns querubins grandes, 5 metros de altura, um tocando a asa do outro, cobriu de ouro. E a Bíblia diz que quando a arca chegou, os sacerdotes as colocaram lá, nos pés daquele querubim, viu? Colocaram ali a presença de Deus, aquela arca de Deus ali. Só para você ter uma ideia,
Essa arca fica nesse templo aproximadamente 400 anos. E aí em 597, vem o rei de Babilônia, depois que o povo de Deus despreza o Senhor, abandona o Senhor. Aí vem o rei de Babilônia, Nabucodonosor. Aliás, ele não veio, mandou seus generais. Ele falou: olha, sitia Jerusalém, destrói Jerusalém, traz tudo de valor de Jerusalém. E aí você vai ler em 2 Crônicas, capítulo 36, que é o último capítulo, o desastre que houve em Jerusalém. Você vai ler o capítulo 52 de Jeremias, que termina falando do desastre que foi causado em Jerusalém. Todo ouro, todo bronze, toda prata, todo cobre, tudo que havia, a arca foi levada pelo adversário. E no segundo templo, 70 anos depois, quando eles voltam do cativeiro, eles constroem um templo menorzinho, um templozinho mais sem expressão, mas construíram. Não tinha arca. Aí vem um tal de profeta Ageu. Ageu passa na rua olhando aquele templozito e fala assim: ó, assim diz o Senhor, a glória desta segunda casa será maior que a primeira. E aí eu preciso ler com você o versículo 11 do capítulo 8. Viu como é que hoje é tudo assim? Vai para lá, vem para cá, é assim. E os sacerdotes, não é? Não podiam permanecer de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Com a presença da arca naquele lugar, irmãos, Deus manifestou a sua glória de uma tal maneira que a Bíblia diz que ninguém podia entrar, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Esse é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais Ele manifesta a sua glória na nossa vida. É por isso que a gente insiste com a igreja para orar. A igreja tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. Pastor, estou cansado de orar. Cansa mais um pouco. Eu vou morrer de orar. Não morre não, irmão. Eu já enterrei um monte de crente, nunca li no atestado de óbito, morreu de tanto orar. Nunca li. Ninguém morre de orar não. Pode orar que não morre. Pelo contrário, quanto mais tu ora, mais tu fica vivo, mais tu fica animado, mais tu fica alegre. Nos dias de Salomão, a glória foi tamanha. 70 anos depois, quer dizer, depois que o templo foi destruído, volta o povo do cativeiro, constrói um templo. Não tinha arca, não tinha querubim, mas o profeta disse: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Inauguraram e não aconteceu nada. Viu? Aí o pessoal ficou: meu Deus, o profeta se enganou, o profeta errou. Não, irmão, o profeta não erra. Ele havia dito: assim diz o Senhor. Era a palavra de Deus. Depois daquele templo inaugurado, eles passaram 400 anos em profecia. O último profeta, Ageu, Malaquias, Zacarias. Depois houve aqueles 400 anos de silêncio. Aí vem João Batista no deserto, pregando. Aí anuncia Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo, com fogo. Aí Jesus começa a manifestar a sua glória, começa a manifestar a sua graça. Jesus entra no templo mais tarde, triunfalmente. Jesus ali, ele se declara filho de Deus. E João, quando escreve o seu evangelho, ele vai dizer assim: nós vimos a sua glória. Sabe qual é a glória do segundo templo? Não é mais a arca, não é mais o querubim de 5 metros, é a presença do Senhor na nossa vida. Aí, irmão, você entende uma coisa, você precisa entender. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e vê Deus fazer coisas no Antigo Testamento, na vida de homens e mulheres, e a gente fala: meu Deus, mas que coisa! Ô Jesus, faz isso comigo. Aí Deus diz: não dá mais para fazer isso, porque isso ficou no passado. No presente é muito melhor. No Antigo Testamento,
Você vai ler o nome de alguns e de algumas que foram cheios, que tiveram glória, que tiveram assim, presença do Senhor na sua vida. A maioria do povo ficava de longe assistindo. O povo não tinha direito não, o povo ficava de fora. Davi era rei de Israel e não era sacerdote. Por isso que ele diz lá nos Salmos: preferiria estar às portas da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Davi, rei, não podia entrar, ele ficava na porta, olhando os sacerdotes ministrar. Ele ficava na porta, vendo a nuvem, cobrindo aquilo ali. Davi se deliciava na porta do templo. Hoje, através de Cristo, o véu foi rasgado, e aí você entra na presença de Deus, você recebe da glória de Deus, o Espírito de Deus se derrama sobre a tua vida. Deus tem o melhor para nós hoje. Deus tem o melhor para nós. Antigo Testamento passou, agora é novo. É o novo, viu? Quando você lê a carta aos Hebreus, sabe qual é a palavra-chave da carta aos Hebreus? Melhor. Melhor testemunho, melhor testamento, melhor sacrifício, melhor isso, melhor aquilo, porque em Cristo tudo é melhor. Tudo é melhor. Mas talvez você diga: pastor, eu queria experimentar isso na minha vida, eu queria essa glória na minha vida, eu queria alguma coisa diferente na minha vida. Quer? Você quer, irmão? O Espírito de Deus está pronto para te dar. Os crentes de hoje estão perdendo uma belíssima, grandíssima, preciosíssima oportunidade. Sabe o que é? Buscar o batismo com o Espírito Santo. A gente vem aqui buscar solução de problema. Irmão, já ensinei para você 10.000 vezes. Hoje vai ser a 10.001 vez. Larga esse negócio de problema de mão. Eu não tenho problema. Eu não tenho. Mas pastor, só tem 2 filhas, tem 2 genros, tem 4 netos, tem a irmã Bete no teu pé, tem mais não sei o que, e diz que tem um monte de igreja, tem pastorzinho, pastorzado, e eu esquento minha cabeça, eu tenho lá problema. O meu problema é buscar a Deus, o meu problema é ser cheio de Deus, o meu problema é que eu não oro o suficiente, o meu problema é que eu tenho que jejuar 40 dias e ainda não consegui, o meu problema é que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo e ainda estou pela metade. O meu problema é que eu tenho que ser usado pelos dons espirituais e eu acho que eu só tenho meia dúzia. O meu problema é manifestar o fruto do Espírito que eu não consigo. Esse é o meu problema. Agora a gente vem para cá. Quem tem problema, vem aqui, vem todo mundo. Qual é o seu problema? É que lá em casa a geladeira pifou. E o seu? É que o meu menino torceu o pé. E o seu? É que o cachorro está doente. E o seu? É que eu acho que eu vou perder o emprego. E o seu? Cada um vem para cá com um monte de coisa. Irmão, esquece esse trem. Larga isso de mão. Começa a buscar a presença de Deus na tua vida. Começa a orar para Jesus te encher, para Jesus te renovar, para Jesus te batizar, para Ele manifestar os dons na tua vida, para você ser um vaso de honra na casa de Deus, um instrumento de Deus. Jesus falou: os que creem, né, bota a mão no enfermo e cura. Não bota a mão nem na nossa cabeça. Minha cabeça está doendo, pastor. Já tomei 3 melhoral. Já tomei, como é o negócio de cabeça aí, como é que é? Sei lá. Doril. Já tomei 3 Doril. Então agora atacou até o estômago. Agora dói a cabeça e o estômago de tanto Doril que eu tomei. Tu já experimentou botar a mão na tua cabeça em nome de Jesus, repreender o mal? Tu já fez isso? Jesus disse: se você crê, isso acontece na tua vida. Isso é uma realidade, irmão. Por quê? Porque tem glória de Deus na tua vida.
A glória, ela nos cura, a glória nos renova, a glória nos abençoa. A glória, ela traz algo especial de Deus para nós. Isso que é maravilhoso, isso que é glorioso. Depois desse momento aqui, ó, já estamos acabando, tá vendo? 9h30, já vai acabar. Salomão, ele dá uma palavra ao povo. Dá uma palavra ao povo. Aí ele diz aqui, ó, versículo 14 do capítulo 8. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E diz o que aí o versículo? Finalzinho do versículo. Toda a congregação de Israel estava em pé. Todo mundo de pé ali, ó. Eu fico imaginando, irmão, lendo isso aqui, aquela multidão, homens e mulheres, vieram de todas as tribos, Júnior. Aquela multidão de pé. E Salomão abençoando aquele povo. Aí algum de nós, né, olha para isso aqui e fala: ah, Jesus, como eu queria estar lá. Já pensou? Ser abençoado por Salomão? Aí vem Jesus e diz assim: aqui está um que é maior do que Salomão. Você já foi abençoado por aquele que é maior do que Salomão. O maior do que Salomão está aqui para te abençoar nessa noite. O maior do que Salomão está aqui, aleluia, para abençoar a tua vida nesta noite. Maior do que Salomão. E a gente fica lendo, imaginando, né? Meu Deus. E é interessante, irmãos, que nesse momento aqui, Salomão começa a exaltar ao Senhor. Ele vai mostrar ao povo a razão deles estarem ali. Por que daquele templo? E o povo estava ouvindo a explicação. Por que aquele templo ali? Falou dos Davi, seu pai. Olha, Deus falou para meu pai: não vou edificar a casa não, mas vou assim, 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 assim. Entende? E aí ele constituiu lugar para a arca em que está a aliança do Senhor. E é interessante, irmãos, que essa arca, nos dias de Salomão, a Bíblia diz no versículo 9: na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Mas quando você lê Hebreus capítulo 9, versículo 4, a Bíblia vai dizer que na arca de Deus continha 3 coisas. Continha as tábuas do concerto, um vaso de barro contendo o maná, e tinha a vara de Arão que floresceu. Isto para falar de 3 coisas, né, dos 3 ministérios de Cristo, que era rei, profeta e sacerdote. A arca tinha essas 3 coisas, diz Hebreus capítulo 9, verso 4. Deus permitiu colocar aquilo ali, para ficar como um memorial diante do seu povo. As tábuas da lei, o vaso do maná, falando do sustento de Deus, e a vara de Arão, falando da autoridade ministerial. Interessante que Salomão fala com o povo sobre aquilo ali. Mas falar, irmãos, é importante. Falar é glorioso, explicar é bom. Mas Salomão agora, a partir do verso 22, a Bíblia diz: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação, e estendeu as suas mãos para os céus. E aí, irmãos, Salomão começa a orar. Começa a orar. E a oração que Salomão faz é algo precioso. Ele diz no versículo 28: volve depois para a oração de teu servo, para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor
e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. E a oração que Salomão fez, irmãos, é algo precioso. A partir do versículo 29, e ele vai orar dessa maneira, não é? Até o versículo 53. Tudo isso aqui é a oração de Salomão. Ele ora especificamente para que quando o povo de Deus, não é? Em primeiro lugar, ele ora para que Deus pudesse estar de dia e de noite atento ao seu povo. E aí ele vai mostrar, quando esse povo sair nas batalhas e for ferido e clamar, ouve. Quando esse povo se desviar e pecar, mas se voltar para o Senhor, ouve. Sabe, ouve desde o céu toda oração, toda súplica. Versículo 38, que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para esta casa. Aí você vai entender porque Daniel, a Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 6, que Daniel orava com a janela aberta para a banda de Jerusalém. É porque Salomão havia orado que aonde aquele povo estivesse, se eles orassem voltados para Jerusalém, o Senhor ouvisse. Assim como Salomão fez essa oração, irmãos, clamando a misericórdia de Deus, clamando pela proteção de Deus, clamando pela ação de Deus pelo seu povo, lá em João 17, Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote celestial, aquele que é maior do que Salomão, orou por mim e por você. Se você olhar a oração do capítulo 17 do Evangelho de João, você vai descobrir como Jesus orou por nós. Ele orou: Pai, aqueles que me deste, guarda-os. Aqueles que me deste, livra do mal. Aqueles que me deste, que sejam um. Aqueles que me deste, que sejam abençoados. Assim como Salomão aqui ora pelo povo, Jesus mais tarde também orou por nós. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. A oração de Salomão, ela passou no Antigo Testamento. A oração de Jesus está de pé até hoje. Uma das coisas sublimes daquela oração, Jesus disse: Pai, santifica-os em teu nome, guarda-os em teu nome, livra-os do mal. Jesus falou: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Seria muito fácil, irmão, a gente aceitar a Cristo, a gente se converter ao Senhor Jesus hoje, pecado perdoado amanhã, liberto depois da manhã, batizado logo depois do amanhã, participa da ceia mais depois do amanhã, e aí fala: agora eu estou pronto. Aí Deus te leva bem depois do amanhã. Não haveria igreja, não é? Que à medida que vai se convertendo e vai, aí Deus vai levando. Jesus falou: não é assim que funciona. Não. Aqueles que tu me deste, sabe? Não vai levar não. Não vai levar não. Vai ficar aí. Não vai tirar do mundo de qualquer maneira não. Eles vão ser guardados do mal. Vão ser guardados do mal. Hoje você não viu, eu não vi, nem percebi, mas o mal passou bem perto de mim, passou bem perto de você. O mal quase que encostou na gente, mas não nos atingiu, porque o Senhor orou por nós. Ele orou. Assim como Salomão orou pelo povo, ele orou por nós. E aí, irmãos, versículo 54. Acabado Salomão de fazer ao Senhor essa oração e essa súplica, aqui no versículo 22, ele diz aqui, né, Salomão, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de todo Israel, estendeu a mão para o céu,
versículo 54. Acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e essa súplica, o que diz aí? De joelho com a mão estendida. Salomão estava orando de joelho, ajoelhado, com a mão estendida, abençoando o povo. Irmãos, isso aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui não é para, vamos dizer assim, mostrar Salomão, não é? Tá vendo como é que Salomão é? Salomão é diferente, Salomão, irmão. Isso aqui não foi para mostrar, assim, alguma particularidade de Salomão, não. Isso aqui tem um significado espiritual. Isso aqui é para mim e você aprender. Isso aqui é segredo de Deus. Você quer vitória sobre a tua casa? Você quer vitória sobre qualquer situação? Dobre seus joelhos e estenda sua mão perante o Senhor. Lá no livro de Números, o povo de Deus entrou numa batalha. E a batalha estava cada vez mais apertando. Moisés, quando viu aquilo, a Bíblia diz que ele sobe o monte, ajoelha-se diante de Deus e ele estende a mão. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com a mão estendida, o povo de Deus vencia. Mas a mão de Moisés pesada, o braço pesado, aí ele arriava a mão, cansava, o inimigo vencia. Aí Moisés criava força a levantar. A Bíblia diz que Arão e Ur olharam aquilo ali, perceberam. Falou, gente, quando Moisés abaixa a mão, o inimigo vence. Quando Moisés levanta a mão, o povo de Deus vence. Vamos para lá! E correram. Cada um pegou uma pedra, sentou na pedra e seguraram a mão de Moisés. Arão de um lado do outro. Aí Moisés descansou a mão na mão dos seus companheiros. E a Bíblia diz que eles sustentaram as mãos de Moisés até que o inimigo foi derrotado. Isso significa que enquanto a nossa mão estiver estendida diante do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre qualquer situação, haverá vitória para o povo de Deus. Haverá vitória para o povo de Deus. É assim que a gente tem que batalhar. Viu? É assim. Chega lá na cama do filho, estende a mão. Senhor, é teu. Está rebelde, mas é teu. Não está na tua presença, mas é teu. Sabe? Satanás não vai ganhar essa batalha não. É teu, vamos embora. Estende a mão. Estende a mão. Você já estendeu a mão sobre a sua casa? Você já estendeu a mão sobre a sua família? Você já estendeu a mão sobre alguma situação? A Bíblia diz lá em Timóteo, Paulo ensinando como se deve orar, ele diz, olha, eu quero que os homens santos de Deus, o povo de Deus, orem em todo lugar, levantando mãos santas. Porque quando o povo de Deus levanta a mão, alguma coisa acontece. Isso é bíblico. Salomão sabia da importância do levantar das mãos. E ele orou dessa maneira. E aí ele pôs-se em pé, abençoou toda a congregação. Bendito seja o Senhor. O Senhor nosso Deus seja conosco no 57, não é? E aí, irmãos, a Bíblia diz que Salomão agora está despedindo o povo com um conselho. Verso 61, já estamos acabando. Seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Você vai sair daqui, vai para sua casa. Amanhã vamos para a nossa lide.
E a palavra de Deus é essa: seja o vosso coração inteiro para com o Senhor. Inteiro, irmãos. Nosso coração não pode ser pela metade. Serve o Senhor de um lado, do outro não serve, não é? Serve uma parte, serve ao Senhor, a outra parte não serve. Não existe isso. Deus só trabalha em coração inteiro. Deus não te quer pela metade, Deus te quer inteiro. Deus não vai trabalhar no lado direito ou esquerdo do teu coração. Ele vai trabalhar em todo o teu coração. Por isso ele disse: filho meu, dá-me o teu coração. É assim que Deus trabalha. Glória a Deus. E aí, irmãos, o que está faltando? O sacrifício. Ofereceram sacrifícios a Deus, não é? Os holocaustos, as ofertas, tudo diante do Senhor. Porque no culto divino não pode faltar os sacrifícios, as ofertas, aquilo que a gente trouxe para o Senhor. Não. Oraram, tinham a glória, louvaram, mas agora é a hora das ofertas para o Senhor. E cada um foi colocando a sua oferta, né? E foi aquele grande sacrifício diante de Deus. E a Bíblia diz que no versículo 65, no mesmo tempo celebrou Salomão a festa, que era a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Olha quanta gente, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. Todo o povo lá, ninguém arredou o pé. Sabe por quê, irmão? 14 dias fora de casa, praticamente no deserto, habitando em cabanas. Era a festa dos tabernáculos. Sabe por quê? Porque havia glória de Deus naquele lugar. Havia glória de Deus naquele lugar. Quando a glória de Deus está no seu templo, quando há glória de Deus no seu lugar, o povo não tem pressa de ir embora. Agora, quando não tem glória, meu Deus, fica todo mundo olhando o relógio e fala: Jesus, ainda é 7h30. Ai meu Deus, tomara dar 8. Esse negócio aqui está ruim. Ai meu Deus, ainda é 8h30. Jesus, estou quase indo embora. Mas quando tem glória, o povo fica, o povo permanece, o povo é abençoado, porque a glória de Deus nos abençoa. E a Bíblia diz no verso 66, e termina o capítulo 8: e no 8º dia despediu o povo. Aleluia! Despediu o povo. Glória a Deus. E eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo, e a Israel seu povo. É desse jeito que a gente vai sair da casa de Deus. Deus, irmão, te trouxe aqui essa noite para você sair diferente, para você sair abençoado. Eu quero terminar mais 2 minutinhos, pastor Eliel, 2 minutinhos. Abra sua Bíblia, Ezequiel 46, verso 9. Ezequiel 46 e 9. Acabou. Pai do Senhor, mas não cai só correndo não, que o culto não, pera aí. 46 e 9. Aqui Ezequiel tem uma visão de um templo precioso, um templo maravilhoso, que será erguido, segundo a profecia bíblica, no milênio. Nesse templo, a Bíblia diz aqui que ele terá 2 portas, como o templo de Salomão tinha 2 portas. A porta do norte e a porta do sul. E Ezequiel naquele momento estava recebendo orientações de Deus. E aquele anjo que conversava com Daniel, com Ezequiel, disse assim: e quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas suas solenidades,
Aquele que entrar pelo caminho da porta do norte, para quê? Para adorar. Quem veio para adorar? Quem veio para adorar, irmãos, entrou para adorar, entrou para adorar. Viu? Sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, que veio adorar, sairá pelo caminho da porta do norte. Isto é, quem entrou por aquela porta e adorou aqui, sai por essa. Quem entrou por essa e adorou aqui, sai por aquela. A Bíblia diz: não tornará pelo caminho da porta por onde entrou. Isto é, você não sai da mesma maneira, mas você sai por outra porta. Você sai diferente. Você sai abençoado, você sai renovado, você sai mais crente, você sai abençoado da casa de Deus. Deus falou: quem entrar e adorar, não sai por onde entrou, sai diferente. Amém? Vamos ficar de pé na presença de Deus e adore ao Senhor mais um pouquinho.